políticas públicas. O que vocês acham que o projeto de vocês vai estar contribuindo para que se mude as políticas públicas? Para que se tenha alguma coisa que seja cobrado? Porque se não é feita a cobrança, não se tem isso. Né? Então, uma política para que a gente tenha, para que você traga as meninas para o conhecimento, mas que elas mantenham na universidade, para que elas fiquem na pesquisa. Quantas meninas entram para a escola? Então, se a gente fizer uma análise, eu faço um estudo de vários, desde o ensino básico até a universidade. Então, tem muita creche. Por que tem muita creche? Porque vão cuidar dos nossos filhos, porque a gente possa trabalhar para outras mulheres. Por que não continua esse ensino para frente? Por que não incentivam depois essas crianças? Porque não interessa. Porque eu quero que... O que eles vão querer? O que a sociedade quer? Está bem pautada. Que eles continuem trabalhando para a gente. Entendeu? Então, não quer que eles vão para uma universidade para que fiquem nessa universidade. Então, começa a se impor barreiras. Começa a se criar regras de dificuldade. Então, você vai fazer um estudo. Por que a gente não encontra a população, o menino negro na universidade? Porque ele é vítima de violência. Então, se a gente não tiver uma política para garantir segurança, por que morrem mais mulheres negras? Em que condições que a gente sobrevive? Como é que eu vou da minha casa até o meu trabalho? Até a minha escola? Como é que vai uma outra criança branca? Não é verdade? Como é que isso acontece? Então, a criança de 12 anos que está numa área de risco, ele vai sozinho para a escola. Outra criança não vai sozinho para a escola, ele vai acompanhado dos pais. Então, a segurança que nós temos, a escola que é oferecida. Então, se a gente não cobrar uma política, e se não tivesse isso só ficar nas nossas ideias, e não nas ideias das pessoas que fazem essas mudanças, fica complicado. Então, a política tem que pensar nessas mudanças. É por isso que eu falo, né? Quando eu resolvi criar a página, eu falei não só a ciência, mas a sociedade que está por trás. Como é que essa sociedade encara a nossa posição? Então, os projetos têm que deixar isso claro, né? Então, essa é mais um desafio que eu proponho. Outra coisa, não só a inserção, a manutenção. Quantas mulheres negras cientistas são bolsistas da produtividade? Eu falo no meu departamento, que é o departamento de física, um departamento onde tem só 5 mulheres, 40 homens, e uma mulher negra só. Como é que você vai manter essa menina lá? Não basta que ela esteja na universidade. Precisa que você mantenha ela na universidade. Como é que você vai manter uma menina se o professor pratica assédio? Se o professor não respeita essa aluna em sala de aula? Então, é preciso ter respeito com todas as meninas. Frases machistas que a gente é obrigado a ouvir. Cobranças que a gente é obrigado a passar. Então, essas barreiras, esses tetos, eles existem sim. E eles estão aí, atrapalhando a nossa carreira. Não deixam, não permitem que a gente suba. Se você chega naquele ponto, é ali que você vai ficar. Se você começa a ajudar, eu comecei a aumentar meu número de orientandos. A maioria são negros que me procuram. O que eles fizeram? Criaram regras. Vamos limitar o número de alunos que você pode orientar. Então, eles sempre dão um jeito para que isso aconteça. Agora, se nós formos mais e cobrarmos isso, não vai ter como criar essas barreiras, porque vão ter regras para ser obedecidas, que favoreçam a gente. Então, é isso que vocês têm que pensar no projeto. É inserir e manter essas meninas lá. E dar condições para que elas consigam um emprego. Por que ela vai querer ser? A minha filha acompanha a minha luta, então eu vou fazer jornalismo que eu preciso denunciar isso. Ela não quer fazer física, então a menina quer o quê? Ela quer um emprego. Entendeu? Então, essas coisas a gente precisa pensar. Eu acho que é uma provocação bastante grande essa. Então, invisibilidade. Então, às vezes a gente faz o projeto, olha só, eu sendo física, Catemari, química, física. Então, olha quantas mulheres. E a gente não se conhecia. A partir do momento que eu decidi ir atrás, procurar, mostrar da minha cara a tapa, que é uma coisa que eu aprendi e gostei, eu conheci todas vocês. Olha quanta gente que eu conheci, olha com quantas pessoas eu pude trocar experiência. Então, o projeto tem que ter visibilidade. 2 minutinhos? Visibilidade. Falei do combate à violência. Mostra dos resultados. Então, mostrar esses resultados. Incentivar a participar de feira de ciências. Trabalho. Quanto trabalho tem na associação publicado? Mas ele não é Qualis, né?
Então, se o trabalho, se não for quadro, mas tem outros que não são, se não for, o pessoal não reconhece. Então, essas coisas, esse reconhecimento nós precisamos ter. Quanto mais pessoas souberem e publicarem e fazerem trabalho, procurar um produto, isso vai ter visibilidade. Então, isso de mostrar em feira, em fazer uma mostra, e procurar divulgar o trabalho de vocês, eu acho que é bastante interessante. Então, visibilidade, falta mais, está acabando meu tempo, gente. Peraí. Uma coisa que eu notei, quando eu saí da universidade, comecei a fazer visita nos colégios, nas escolas. Como é que está o laboratório dessas escolas? Como é que as escolas nos recebem? Então, nós estamos chegando, é uma parceria, uma troca. Esse projeto de vocês vai deixar algum legado importante para as escolas? Vai melhorar o nosso laboratório de física, de química, de biologia? Essa contribuição vai ficar para quando vocês não estiverem lá, incentivar outras a fazer isso? Não tem laboratório, eu não tenho vontade de ficar a fazer ciências. Então, eu preciso desse ambiente. Se o projeto contribuir para isso, ótimo. Então, assim, as provocações são para longo prazo, tá? Então, não é uma coisa só hoje, vamos comemorar, mas vamos prosseguir. Eu acho que meu tempo acabou. Tá? Ô, gente, que tarefa ingrata essa de ficar cortando a fala dessas mulheres, viu? Ingrato. Bom, mas a sorte é que a gente agora vai ouvir a Joana, que também é muito maravilhosa, graduada, mestre e doutora em Química pela Unicamp, PhD em Química pela Universidade de Harvard, é especialista em reaproveitamento de resíduos, e essa mulher já tem mais de 56 prêmios na área. Conta aí, estou querendo saber. Pessoal, eu vou até ficar de pé, porque eu preparei uns slides aqui, mas eu vou tentar ficar dentro dos 10 minutinhos. Então tá, pessoal. Eu vou falar então para vocês oportunidade, inclusão. Então, para isso, eu vou falar um pouquinho da minha vida e um pouquinho dos trabalhos que eu desenvolvo com os meus alunos, só para vocês verem onde nós, mulheres negras, podemos chegar, tá? Então, pessoal, enquanto ela está localizando ali, só falar aqui para vocês, eu trabalho na cidade de Franca, interior do estado de São Paulo, numa escola técnica. As escolas técnicas no estado de São Paulo, elas estão dentro do Centro Paula Souza, as escolas ESATECs e as FATECs, que são as escolas técnicas, e as faculdades de tecnologia. Então, eu intitulei esse trabalho A Construção do Conhecimento através da Tecnologia e Didática para reduzir o abismo entre aluno e universidade, tá? Para você entender bem o que vou estar falando. Pode passar. Pessoal, só um pouquinho da minha trajetória. Então, eu nasci, todos sabem, né, em Franca, a capital do calçado. Então, eu nasci aqui dentro de um curtume, não dentro da empresa lá, mas na área de curtume. Tá? Aqui, devido à condição da minha família, meu pai era muito pobre, não tinha condição. Então, o patrão do meu pai, aquilo ali é meu pai, arrumou a casa para ele morar, quando ele casou, ficava ali na área do curtume. E foi lá nesse curtume que eu nascia. Pode passar. Então, pessoal, aí é o seguinte, eu tenho mais outros 2 irmãos, né? Aí, meu pai trabalhava lá no curtume, minha mãe era empregada doméstica e me levava com ela para trabalhar. Aí, por isso, assim, ficar quieta, aí eu comecei a ler com 3 anos e meio, 3 anos e 8 meses. Aí, com 4 anos, eu consegui entrar na primeira série do ensino fundamental. Aí, com 14 anos, aí eu entrei na USP, na Unicamp e na Unesp. E aí eu fui fazer Unicamp. Depois, eu não vou abrir muita história, porque eu tenho 10 minutinhos só para contar. Eu tenho que falar bastante coisa. Se alguém quiser saber alguma coisa, aqui dá até a foto da minha formatura. Foi difícil ficar lá na Unicamp, pessoal. Vocês têm uma ideia? Toda sexta-feira, quando eu comecei, eu até pedi para as tias no bandejão, elas me arrumarem pãozinho para eu comer no final de semana. Então, toda sexta-feira, que eu passava no bandejão, elas já me davam uma sacolinha com 8 pãezinhos, que era a minha comida do final de semana. Eu não vi a hora de chegar na segunda-feira para poder almoçar, né? Aí, pessoal, então, bom, terminei a graduação com 17 anos, fiz mestrado, já emendei no doutorado, e durante o doutorado, eu fiquei 1 ano na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul, aquela penúltima
imagem ali. Aí sim eu conheci o que é a invisibilidade, que a Carolina do Sul, berço da Ku Klux Klan, o racismo lá é muito forte. Eu não ia na cidade, eu ficava no alojamento lá na universidade, mas acho que 3 vezes que eu fui com os meus colegas europeus na cidade, então assim, sentada na mesa, os garçons vêm, serve, né, os brancos, então o negro é invisível, tá? Aí depois, mas eu aceitei, é claro, eu sabia dessas dificuldades que eu ia ter nesse 1 ano lá na Universidade de Clemson. O orientador me falou e falou assim, Joana, eu vou te avisar como é, eu quero que você venha, mas você venha sabendo como é aqui, é super racista, você pode ter problema, mas eu fui para adquirir conhecimento, tá, pessoal? Ou seja, não foi para mim surpresa eu sair do Brasil sabendo que eu ia enfrentar lá. Mas foi bom porque as publicações que nós tivemos esse ano, nesse 1 ano, aí eu fui convidada para fazer o pós-doc em Harvard. E aí, pessoal, você passa, por favor. Bom, aí, pessoal, o que aconteceu? Quando eu estava, antes de terminar o pós-doc, teve um problema de saúde na família, aí eu precisei voltar para o Brasil, ou seja, eu terminei o pós-doutorado, voltei para cuidar, né, da minha mãe. Aí, o seguinte, tudo aquilo que eu tinha passado desde a infância, sabe? Preconceito, humilhação, xingamento. Então, eu usei tudo isso como ferramenta para vencer na vida, tá, pessoal? Então, como eu usei isso? Você passa, fazendo um favor? Olha, então, como eu falei que eu voltei para Franca, aí teve concurso na escola técnica, fiz o concurso. Aí eu comecei a ver esses dados. Esse dado é o mais recente que teve, mas estava piorzinho. Ou seja, de acordo com a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que tem sede na França, é composta por 24 países, apenas 53% dos jovens brasileiros, na idade de 14 a 17 anos, estão matriculados no ensino médio. Os 24 países dessa organização, 95% dos alunos estão matriculados. Na Irlanda e Reino Unido, 100% dos alunos estão matriculados. Qual o problema aqui do Brasil? Onde estão esses 47% dos jovens brasileiros? Trabalhando, engravidando, presos, nem estudam, nem trabalham. E onde estão os negros nesse meio aqui? Tá? Então, eu comecei a desenvolver, fazer a diferença lá nessa escola técnica. Ou seja, trazer a iniciação científica, que é tradicional na graduação, onde o aluno ele passou por uma peneira, ele tem objetivos, trazer isso para a educação básica. Porque quando eu comecei na escola, eu vi que evasão escolar muito grande, falta de interesse, o nível social lá era muito baixo lá na escola. Então, os alunos eles não tinham perspectiva de futuro, não enxergavam futuro. Então, eu pensei, como é que eu posso trabalhar aqui fazendo a diferença? Então, eu comecei a desenvolver projeto de pesquisa, incluindo esses alunos nos projetos e conseguindo bolsas de iniciação científica. Pode passar. Ou seja, investir em educação científica desde a infância é a peça-chave para a construção de uma sociedade democrática, economicamente produtiva, mais humana e sustentável. Somente por meio da educação é possível alcançar uma transformação social efetiva. Ou seja, essa aqui é a história técnica que eu fui trabalhar, incluindo os alunos, né, nos projetos de iniciação científica. Ou seja, eu me interessei pela orientação, né, dos alunos da iniciação científica, porque eu acho que o estímulo à ciência deve começar bem cedo para gerar fruto durante muitos e muitos anos. Aí, pessoal, pode passar, pode. Tá, ou seja, como eu falei para vocês, quando eu fui contratada na escola, era para dar aula no curso técnico em curtimento, que é o quê? Aprende a beneficiar o couro. No Brasil, existe apenas 2 cursos técnicos em curtimento. O mais antigo é o do Senai, lá na cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, e tem aqui na escola, lá na nossa escola, que existe há uns 20 anos esse curso. Então, ou seja, aí tinha grande evasão escolar esse curso e também o restante da escola. Como fazer diferença? Porque os alunos desse curso técnico em curtimento, eles falavam, olha, a gente faz o curso, depois não tem emprego. Em Franca, muitas empresas indo embora de Franca por causa de incentivos fiscais. Então, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e desenvolvi. Pode passar. Pode passar, pode passar. Aí eu desenvolvi uma metodologia, pessoal, 2 metodologias, uma para esse curso técnico em curtimento e outra para os alunos dos outros cursos. Então, para o aluno não parar do curso técnico em curtimento, parar de reclamar, não ter o que fazer, não ter emprego, aí eu desenvolvi metodologias, pode passar, onde eles trabalham, pode passar, onde eles trabalham, pode passar.
Peles exóticas comestíveis, pessoal, sem usar os produtos tradicionais de curtume, que são tóxicos, poluentes. Então, os produtos tóxicos de curtume, os produtos químicos, são substituídos por restos de frutas e vegetais, que sobra na nossa cozinha, lá na escola nós temos um refeitório. Ou seja, quais são as peles exóticas comestíveis? Pele de galinha, tilápia, pele suína. Então, vocês têm ideia, esse verde aqui, o corante foi extraído do espinafre. Aqui da amora, a jabuticaba dessa mesma tonalidade, aqui do açafrão, aqui da beterraba, aqui do urucum coloral. Aí esses alunos, eles desenvolvem, ou seja, eles fazem essas peles em casa, em balde, viraram empreendedores. Tá? Aí eles comercializam essas peles, ou então eles fazem artigos para estar comercializando. Pode passar. Para vocês terem ideia, tem aqui o bucho bovino. Depois eu posso mostrar para vocês que ele parece uma renda. O Shopping Iguatemi, em São Paulo, está vendendo na bolsa do bucho bovino a R$20 mil. Tá? Então, esse aqui é pirarucu, tá? Depois vocês dão uma olhada. Ou seja, então eles produzem, viraram empreendedores, produzem isso em casa, em balde, e estão vivendo dessa renda. Aí, então, agora, com os alunos dos outros cursos, pode passar. Então, nós desenvolvemos projetos a partir dos resíduos gerados no setor coureiro calçadista da cidade. Só para vocês terem uma ideia, desde ali os curtumes, a chegada da pele, que chega do frigorífico, até virar um couro acabado, esse couro para uma indústria de calçados, confecções, estofamento. Franca gera por dia 218 toneladas de resíduo por dia. Vai tudo isso para o nosso aterro sanitário. Tá? O Brasil gera em torno de 3.500. Aí nós desenvolvemos, pode passar, ou seja, alguns projetos, pode passar. Pode. Então, professor, pode passar. Um dos projetos, pessoal, nós desenvolvemos fertilizante. Ali em cima estão todos os resíduos gerados no setor coureiro calçadista, trabalhando separadamente. Nós eliminamos os contaminantes, que a gente chama de cromo, corante. A gente chama de contaminantes, mas isso volta para o mercado de trabalho. Então, nesse caso, são gerados fertilizantes. Tá? Essa tecnologia aqui, pode passar. Ou seja, onde os fertilizantes extraídos do resíduo, eles deram uma produtividade maior que o fertilizante tradicional do mercado, que é a ureia. Essa tecnologia, pode passar. Pode passar. Ou seja, ela aumenta a produtividade da planta. Por exemplo, no caso do café, a primeira colheita do café ocorre com 3 anos. Com esses fertilizantes, já caiu para em torno de 2 anos e 4 meses, tá? Sem perder qualidade. Aqui, só volta. Pode voltar. Não voltar. Pessoal, pode voltar mais uma. Pode voltar. Aqui, então, nesse trabalho dos fertilizantes, ganhamos algo. Pode voltar. Aqui, algumas premiações, tá? Apresentamos aqui, essa foto de baixo aqui, os alunos, nós estamos numa Olimpíada de Gêneros em Nova York. Esse trabalho aqui já foi transferido tecnologia para uma empresa de fertilizante de Uberaba. E com isso, pessoal, ganha escola, professor, aluno, ou seja, alunos ali que nós já fizemos, até a escola fez várias vaquinhas para a cesta básica. Hoje a mãe vem e fala assim, olha, com esse dinheiro de royalties nós estamos podendo fazer compra de supermercado. Então isso é muito gratificante. Aí um outro trabalho, pode passar. Foi no caso, em vez de fazer fertilizante, fizemos um cimento, tá? Que ele reduz em torno de 94% a emissão de CO2. Esse trabalho, pode passar. Aqui do cimento, né? Essas alunas aqui, elas foram também premiadas com esse trabalho e agora a Votorantim já está fazendo contato para a gente estar fazendo transferência de tecnologia desse trabalho. Pode passar. Nesse caso aqui dos corantes, o interessante, pessoal, esses corantes aqui são os retalhinhos das fábricas de calçados, que Franca gera por dia 110 toneladas. O interessante é que esses corantes, as cores mais vivas, vermelho, amarelo, azul, no mercado custa R$250 o quilo. Pode passar. Nós extraímos isso aqui do resíduo, esse corante ele fica com um valor de R$2 o quilo. Ou seja, também são extraídos óleos do couro, que no curtume são adicionados óleos para dar maciez no couro. Aí, com esse óleo, os alunos fizeram o quê? Biodiesel. Então, se fosse trabalhado a 110 toneladas de resíduo por dia, conseguiria 22 mil litros de biodiesel a 20 centavos o litro. Essa tecnologia foi transferida para um curtume nos Estados Unidos. Pode passar.
aqui onde as meninas, né, fizeram slogans, vamos plantar combustível ou comida, porque aqui o biodiesel está vindo de uma fonte que não compete com a alimentação humana, tá? Que ele está vindo a partir dos resíduos. Pode passar, pode passar, pode passar. Pode. Pessoal, esse outro trabalho aqui que os alunos fizeram, que nós fizemos, tá? Aqui foi desenvolver o uniforme do bombeiro para um uniforme, o couro, tá? Ou seja, nós usamos o isopor, que é um problema para o meio ambiente, tá? Extraímos uma substância que, colocada ali no couro, quando está preparando o couro, essa substância faz com que o couro fique impermeável e anti-chama. Porque a roupa mais adequada para o bombeiro é uma roupa americana, que ela é retardante do fogo. Se o bombeiro tiver numa ocorrência, caiu uma tocha de fogo, ele não vai se queimar. No Brasil, por causa de custo, o uniforme do bombeiro tem só um certificado de aprovação, é uma lona grossa que queima se caiu em fogo. Aí, nesse caso aqui, esse trabalho, esse uniforme aqui, enquanto o americano em torno de $1.500, o uniforme, aqui o valor caiu para R$140, tá? O valor do uniforme. E esse aqui ali está a foto, nós fomos apresentar, o pessoal da NASA nos convidou para apresentar, então nós fomos em Houston apresentar esse trabalho na NASA. Pode passar. Esse outro trabalho aqui, pessoal, desenvolvemos um couro que cura, tá, micose, frieira, isso aqui em prazo de 25, 45 dias. Pode passar. Então, ou seja, nós adicionamos os produtos, tá, que a gente compra na farmácia, encapsulamos, colocamos no couro, e esses produtos entram dentro do couro, ou seja, a pessoa tem que usar o sapato 8 horas por dia, conforme ele anda, a substância, tá, antibricobiana sai do couro e penetra no pé da pessoa. Tá? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pessoal, esse trabalho aqui, um cimento ósseo que nós desenvolvemos a partir de resíduos da indústria coreira e pesqueira, aqui é o seguinte, esse trabalho agora está em aplicação com um médico da USP de Ribeirão Preto. Ou seja, nós preparamos um cimento ósseo onde, por exemplo, a pessoa tem um acidente de moto, se ela perde parte do osso, a tendência é ficar com uma perna menor que a outra. Nesse caso, com esse cimento, o médico está remodelando a parte perdida. Aí o que acontece? Ele fecha a cirurgia, aí esse cimento favorece o crescimento de um osso novo, e conforme o novo vai crescendo, absorve esse cimento. Aqui dos vários prêmios, pessoal, nós, o ano passado, participamos da Olimpíada de Gênios em Nova York, onde participaram 75 países, 39 estados americanos, aí nós ficamos em 4º lugar com esse trabalho. E pode passar. E o último, o outro exemplo, pessoal, que não dá tempo de mostrar tudo, nós conseguimos desenvolver a pele humana artificial a partir da pele suína. Tá? E pode passar. Pode passar. Pessoal, aqui é o seguinte. Essa pele humana aqui, existem outras metodologias de obtenção de pele, americana, europeia. Aqui, nesse caso, aqui, uma pele suína, ela tem em torno de 1,5 m, 1,80 m. Nós conseguimos prepará-la num valor de R$85, uma pele desse tamanho, enquanto métodos americanos, num tamanho menor, já fica em torno de 8, 10 mil reais. Com esse trabalho aqui também, ou seja, essa pele, ela fica definitivo na pessoa, no queimado, no transplante de pele, né, que o médico vai repor aquela pele que foi queimada ou num transplante, aí ela vai favorecer o crescimento da pele do paciente sobre ela. Ela fica para sempre. Só que por questão de estética, até cicatrização, nós estamos produzindo ela nas cores negra, vermelha e amarela. Tá? Pode passar. Pode passar. Ou seja, aqui também a Unesp de Araraquara já está usando essa pele para substituir testes nesses testes que utilizam animais. Pode. Então, com esse trabalho, pessoal, eu ganhei o prêmio Kurt Pulitzer de 2014, que é o pesquisador do ano. Também já ganhamos a Olimpíada de Gênios aqui em Nova York, a Intel ICEF, que é em Los Angeles. Então, você vê a participação, tudo isso, inclusão dos alunos. Esse trabalho, ele participou daquela exposição Inovanças do Museu do Amanhã, ficou quase um ano em cartaz no Museu do Amanhã. E de tudo isso, o único resíduo que sobra é um líquido que a gente reaproveita. Pode passar. Pode passar. Ou seja, gente, olha só a importância de você desenvolver esses projetos de pesquisa com bolsa de iniciação científica e não Bolsa Família, tá? Bolsa de iniciação científica. Isso, ou seja, isso desenvolve o pensamento lógico no aluno que vai ser utilizado durante toda a sua vida. Porque com esses projetos, o aluno, ele desenvolve o seu espírito investigativo, ou seja, ele começa a pesquisar, começa a ler, além daquele conteúdo de sala de aula. Então, ele não tem dificuldade
faculdade na hora de fazer um Enem, um vestibular. Tá? E também ele vai desenvolver competências técnicas, caso ele não queira fazer uma universidade, ele pode trabalhar. E nesse grupo aqui, pessoal, isso aqui é um pequeno grupo, nós temos aqui, vocês viram, os brancos, né? Inclusão de brancos, negros, nós temos homossexuais, então nós temos vários gêneros aqui, tá? E pessoas que têm até nome social, que lá agora, né, já tem isso na lista de chamada. Pode passar. Nós temos 15 projetos já patenteados em 30 países, 73 prêmios nacionais e internacionais. Só que o mais importante, aqui eu falei de número 73. Eu vou falar, tem 2 prêmios que eu recebi, que eu acho que são os maiores da minha vida, que é o seguinte: em 2016, um pai me procurou, que ele é de uma cidade próxima a Franca, falou assim: Joana, a minha filha era garota de programa, menina 15 anos, é garota de programa. Ela começou a fazer projeto de pesquisa com você, quer ser cientista, parou com essa vida e saiu das ruas, agora só quer estudar. E no começo do ano passado, um dos garotos aí, a mãe chegou e falou assim: Joana, meu filho, 16 anos, era traficante, saía da escola, já ia lá junto com os traficantes. Ele quis largar, que quer ser pesquisadora. Ela disse que foi até inteligente, que ela mudou de bairro para ele sair daquelas companhias. Aí, no final do ano, esses 2 alunos entraram em Química na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, vocês veem que a educação tem jeito, tá, pessoal? Pode passar para eu finalizar. Ou seja, gente, quando eu voltei, né, de Harvard, que eu voltei meio perdido, eu falei assim: gente, o que eu vou fazer lá em Franca? Né? Então, que depois meu próprio orientador falou assim: Joana, você vai trabalhar na escola técnica, faz a diferença. Vai trabalhar lá, faz a diferença. Gente, eu me encontrei profissionalmente, tá? Hoje eu sou feliz, eu acho que Deus escolheu para mim esse caminho, que é resgatando e alimentando a esperança de jovens sem perspectiva lá da minha região, tá? E contribuindo para a transformação de vidas através da educação. E, pode passar. Aqui só falando, o pessoal teve curiosidade, alguns programas, nós fomos, né, na Fátima Bernardes, Conexão Futura, Conversa com Bial, a Miriam Leitão fez, né, foi lá em Franca gravar para aquela série do História do Futuro. O Ernesto Palha, foi interessante, ele está gravando uma série para o Fantástico de exemplos de educação no mundo. Então, ele disse que agora vai gravar na Finlândia, na Coreia do Sul, e ele foi à Franca nos tomar como um exemplo brasileiro. Pode passar. E essa aqui é a boneca, o Museu do Amanhã lançou a boneca Joana d'Arc, que ela interage com as pessoas em diversos eventos, tá, pessoal? Falando da educação e da minha história de vida, tá? Essa foto foi tirada agora no dia 10, num evento que eu participei lá no Museu do Amanhã. E fui, né, ganhei agora também o prêmio Faz Diferença do Jornal o Globo. A premiação é a semana que vem aqui no Rio, onde eles elegeram, né, como personalidade do ano, mas é um prêmio, gente, para a educação. Ou seja, a educação está sendo valorizada, ela tem jeito. E eu pergunto para vocês, a educação está tão ruim assim como as pessoas pintam aí nos jornais, que não tem jeito? Eu acho que a gente tem jeito e basta nós, educadores, fazermos a diferença, tá, pessoal? E era isso que eu ia apresentar para vocês. Obrigada, Joana. E aí, gente? Segurando o queixo aí? Que isso, hein? Bom, na mão dela lá. Aqui, ó. Não tem. Agora é o debate. Então, agora que todo mundo já segurou o queixo, a gente pode começar a fazer as perguntas, as colocações. Aproveitar aí que com certeza pulou muita coisa na cabeça de todo mundo. Quem que quer começar? Quem vai? Ali. Quem quiser falar depois já pode ir fazendo a inscrição. Você aqui. É embaixo. Obrigada. De novo, Eliade Lima, dos Cientistas do Pampa. Eu tenho algumas perguntas específicas, assim, ou para o Fundo Ela, junto ao Instituto Unibanco, que foram diante dos desafios. A gente comentou algumas coisas, se a gente ainda pode implementar a tempo, já que nós não fizemos a seleção
dos nossos alunos ainda. A gente já tem a ajuda dos professores, já tem a escola, já temos datas para os seminários, mas ainda a gente não selecionou essas meninas. Como vai ser o nosso processo de seleção? A gente vai ter uma palestra com as últimas vencedoras do L'Oréal do ano passado, que é a Pamela, e a professora Dayana do ano retrasado, que são professoras da nossa instituição, e a Fabiane Farias, que é do Reforchi, lá da nossa universidade. Então, vai ser uma coisa... A gente já faz isso nas escolas. E elas vão ter essa palestra. E, depois disso, a gente vai aplicar uma redação sobre mulheres na ciência. E nós vamos eleger as melhores redações. E aí o professor me deu uma ideia assim, não, o professor de português vai colocar essa redação como atividade avaliativa. Mas não vai obrigar as meninas a participarem. Elas vão se candidatar se quiserem. A avaliação é do professor, que a gente cogita até que é tema da redação do Enem, no final do ano. Mas as meninas vão, as que querem participar, vai ter a redação ali para participação. E aí, um dos desafios era se nós estávamos... uma delas vai ser inserir discussão de etnias no projeto. Então, acho que eu vou ter que participar desta palestra ou chamar a professora Marta, que é a nossa professora representante no DEAB. Então, a gente já pensou aqui em inserir mais uma coisa. Então, a nossa palestra já vai mudar um pouquinho, a gente já vai inserir mais uma, não só as vencedoras do L'Oréal, mas pessoas também que compõem nossas comissões, né, de discussão de etnias. E aí veio uma pergunta. A gente pode mudar a configuração das inscrições? Porque a gente colocou meninas, 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 e não citamos em nenhum momento trans, nem homossexuais. Se eu tiver um menino que se identifica como mulher, eu vou colocar eles lá, já que o nosso projeto já passou e estava todo o tempo meninas, e a gente não colocou. A gente colocou meninas na ciência e mulheres na ciência. E aí, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa mudança a essa altura do campeonato? Sim ou não? Porque foi um desafio lançado e que ainda dá tempo a gente fazer, né? E eu não gostaria de impedir os meninos de participarem, né? Meninos, meninas, que se consideram meninas. E eu acho que seria interessante para a gente. Então, depois a gente pode conversar sobre isso, se ainda dá tempo. Tá? A outra é que eu acho que a gente vai mudar, então, a configuração de discussões e vamos colocar pessoas... Nós temos 3 indígenas na universidade. Então, até apareceu uma ideia de um projeto aqui, depois a gente conversa com o pessoal lá. Se poderíamos fazer isso sobre as meninas e trans e sobre indígenas. Então, acho que essas eram as perguntas, né? Se a gente pode fazer essas alterações aí na configuração do projeto a essa altura do campeonato. Obrigada. Posso responder de uma vez, já que é uma dúvida assim, que, de repente, está para todo mundo, que tem a ver com as mudanças, que agora já estão aí na cabeça, né? Sim, é possível, completamente possível, e a área de programas do Fundo Elas existe para acompanhar e assessorar os projetos nessas mudanças. E a ideia desse diálogo é justamente florescer essas intersecções, que elas aconteçam, que elas sejam fortalecidas dentro dos projetos. Então, a gente pode fazer uma conversa por Skype, a gente pode combinar, e a gente tem uma rede muito grande no Brasil todo, assim, de outras organizações que a gente conhece, que a gente pode passar o contato, mediar para vocês terem, de repente, às vezes vocês ainda precisam se fortalecer num debate, não conhece tanto o debate trans, a gente pode indicar uma organização que esteja mais próxima, que possa fortalecer vocês nesse campo, e assim para todos os projetos que estão aqui. A gente faz esse diálogo, é para isso acontecer, sim. A gente está sempre aberta para assessorar, para apoiar, acompanhar vocês nessas mudanças. Elas precisam ser feitas em diálogo conosco. Isso que importa, mas elas devem ser feitas, sim. Que bom que a gente está conseguindo o objetivo aqui nesse diálogo. Eu fico muito feliz. Então, agora a gente segue fazendo um bloco. Eu só respondi essa porque era muito assim técnica, né? Dúvida dos projetos. A gente segue fazendo um bloco de 3... E aí, depois, as respostas, se for pergunta para alguém diretamente, tá bom? Obrigada. Bem, meu nome é Maria Lúcia, né? Até a partir da sua demanda, aliás, lá no CNPq a gente tem uma demanda que já tem um tempo
3, 4 anos ou mais, né? A partir da inclusão do item Corraça no currículo Lattes, houve uma demanda também do nome social. E aí fizemos Luiz Melo, que vocês conhecem, um pesquisador conhecido na área, né, professor da UFG, lá de Goiás, né? E em conversas com ele, já nos conhecemos há muito tempo, e houve uma demanda a partir da associação e tudo, né? Mas essa demanda parou, por exemplo, né? Tal o nível de dificuldade que a gente tem de dialogar com a burocracia, né, e com os gestores lá do CNPq. Então, isso não andou, por exemplo, né? Então, seria um outro esforço nosso, né, para fazer, a partir, inclusive, recentemente, né, da aprovação do nome social nas escolas, né, então, da inclusão, que isso reforça essa agenda. Mas eu queria até a provocação da Catemari, né, que foi muito interessante, né, sobre a Lei 10.669, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né, Catemari? A sua provocação refletiu em mim no seguinte sentido, né? Quando você joga para os projetos, né, e fala, olha, tem todo uma legislação, né, que já de 2003, né, a Lei 10.639, né, foi logo em janeiro de 2003 que a lei foi sancionada, né, no governo Lula, pelo Lula, e a partir de 2003 e mais frequente, 2004, 2005, não sei se vocês conheciam a estrutura do Ministério da Educação nessa época, né, foi criada uma secretaria específica, que é a SECAD, hoje SECADI, né, que é a Secretaria de Diversidade e Alfabetização, é um nome enorme, que hoje está esvaziada, né, em grande proporção, é uma agenda, né, uma diversidade. Aí, né, a agenda da diversidade incluía, né, a educação em direitos humanos, a educação étnico-racial, a educação indígena, né? E havia todo um esforço, nessa época eu trabalhava lá, de construir materiais, né, para a implementação da Lei 10.639. Então, todo esse material, por exemplo, nós produzimos um livro lá, que foi publicado, se eu não me engano, 2007, 2008, que se chamava o seguinte, Orientações e Ações para a Educação Étnico-Racial nas Escolas. Esse livro, que eu saiba, ele ainda estava disponível no domínio público, né? Que é aquela página que é de materiais do governo federal, domíniopublico.gov.br. Acho que ainda existe, né? A gente não sabe que é tal a velocidade, né, que a gente se perde, né, todo. Então, todos esses materiais, outros materiais, tem a coleção Educação para Todos, foi produção de muitos especialistas, de muitos estudiosos, né, sobre a educação com várias perspectivas, né, da educação indígena, a educação étnico-racial, passando para a educação no campo, né? O colega citou aí a questão da educação no campo, também haviam várias ações nesse sentido. Então, houve um esforço razoável, né, naquele período, né, que envolveu muita gente, os NEABs, né, alguém citou, acho que foi a professora Helena, hoje mais cedo, né, os núcleos, né, de pesquisadoras nas universidades, tanto afro-brasileiro quanto feministas. Então, tem um material que é um material tanto para pensar, como também para aplicação em sala de aula, que acredito que possa ser utilizado por vocês, por exemplo, né? Se vocês não conhecem, podem conhecer, né? Que é um material que tinha a perspectiva de auxiliar. Tem um material que a professora Malu amanhã deve comentar, que é do CLAN, né? Em parceria com a ex-SPM, né? E ex-MEC, quase, né? Que é um material do Gênero e Diversidade na Escola, que é um material de um curso de educação à distância, né? Era uma especialização e um aperfeiçoamento, que foi um material que a gente levou 2 anos, no mínimo, ou mais, para elaborar, e era um material riquíssimo para aplicação em sala de aula, né? Então, um material com muitas experiências do Brasil inteiro. Era o material do GDE, Gênero e Diversidade na Escola, o CLAN, estruturou toda uma plataforma, né, de educação à distância, mas depois eu tenho essas referências completas, se vocês tiverem interesse, eu passo. A plataforma do CLAN, até há pouco tempo, né, eu acredito, até podemos perguntar amanhã para a Malu, que vai estar aqui, né, na parte da manhã, em que pé está esse material, se está disponível, né? Então, tem muitas coisas, né, nesse esforço, né, de implementação dos planos todos de políticas, né, tanto étnico-raciais quanto de política para as mulheres, né, e como de direitos humanos, né? Então, tem um esforço de muita gente, tanto que eu converso, né, que ele não pode ser deixado, ser perdido, né? A gente está num momento de retrocesso, não há a menor dúvida, né, mas a gente tem muita coisa que pode ser utilizada, que pode ser atualizada, né, que pode ser
utilizada para os projetos que são tão ricos quanto os de vocês, né? É isso. Obrigada. Sim. Boa tarde, meu nome é Luana, projeto Programa Zonas. Bom, a minha pergunta vai para a professora Joana. Queria falar, primeiramente, agradecer, por compartilhar essa história. Todos vocês, foram histórias muito inspiradoras. A minha pergunta para você é, assim, dentro desses seus projetos, de iniciação científica, de pesquisa, tudo, que tipos de estratégias você utilizava para promover essa inclusão de meninas nas áreas de exatas, a inclusão de negras, a inclusão dessas diversidades, para a gente, acho que, se inspirar um pouquinho mais nas suas ações. Obrigada. Tá bom. Olha, quando eu comecei eu tomei a decisão de desenvolver projetos ali envolvendo os alunos, aí eu passei nas salas de aula e expliquei para os alunos o que era fazer o projeto de pesquisa, o que era uma iniciação científica, a importância deles estarem participando. Aí, para surpresa minha, apenas os brancos me procuraram, até mais meninas do que meninos. Nenhum negro me procurou, tá? Então, assim, comecei a trabalhar com aqueles alunos, aí depois teve um dia que eu pedi para os professores chamar os negros para uma reunião, marquei um dia lá, Aí foram todos os negros dessa escola, que foi em torno ali de 30 negros, 30 alunos negros. Expliquei para eles, eu falei assim, olha, gente, eu quero vocês comigo, porque desses 30, foi o seguinte, não foi fácil trabalhar com os negros, não. Aí, desses 30 que eu expliquei o que era, apenas um veio me dar a resposta na semana seguinte, que eu falei, conversa com os pais, para vocês, que a gente participa de feiras, viajam, eles têm que autorizar. Aí, nessa semana seguinte, apenas um veio falar comigo. E aí, ele pegou e falou, os outros, nenhum deu satisfação. Aí depois um dia eu encontrei com esses outros, os outros 29 no corredor, eu falei, mas o que aconteceu? Você não veio falar comigo? Aí um lá falou assim, professor, meu pai falou assim que ele nunca conseguiu nada na vida dele e que eu também não vou conseguir nada, que isso aí é bobeira, fazer projeto. Aí depois eu falei, não aceito não, chamei os pais, expliquei, eu falei, eu quero, eles não obrigados, eles participaram, eu falei, não tem nem sentido estar aqui, E, então daí começaram a vir, mas é mais difícil, a procura mais, são os brancos, que a procura maior são dos brancos para fazer os projetos. Aí o que eu faço, pessoal? Eu instigo ele, eu procuro desenvolver, despertar neles o espírito investigativo neles. Eu falo assim, olha, temos tal projeto assim, você vai pesquisar. Então, ele já abraça, ele começa a pesquisar. Tá? Então, você começa a desafiá-lo, para ele despertar o espírito investigativo. Porque, até então, ele está ali, ele fala, mas será que isso aí vou conseguir? Aí, ele começa a ter exemplo de alunos que estão recebendo royalties. Aí, ele falou assim, eu também quero isso para mim. Bolsa, de iniciação científica, eu também quero isso para mim. Então, isso está motivando os alunos lá na escola e até nós verificamos a redução da evasão escolar. Tá? Então, isso aumentou também a vontade desses alunos de terminar ali o ensino médio ou o técnico e já partir para uma universidade. E a maioria deles estão conseguindo entrar em universidade federal sem cursinho por causa desse despertar do espírito investigativo. Que daí ele começa a estudar fora, além daquele conteúdo da sala de aula. Quem mais? Lá, Fernanda. A gente vai abrir mais umas 2 falas para a gente poder ir para o intervalo. E aí a gente volta com o diálogo, porque discutir gênero nas escolas, mas quando a gente abre o debate, a gente está novamente falando sobre tudo isso, sobre todas as intersecções, tá, gente? Olá. Mais umas 2 ou 3 falas dá tempo antes do intervalo. Queria só começar falando para a professora Joana que gostaria muito de ter tido o privilégio de ser aluna dela. Acho que ela não ouviu. Professora Joana? Gostaria muito de ter tido o privilégio de ser sua aluna. Parabéns, é inspiradora a sua trajetória. E a professora Zélia colocou o que os projetos vão deixar para as escolas,
Daí eu não sei como os outros projetos pensaram, mas a gente aqui, inclusive na hora que assinou a carta junto à escola, amarrando que todos os equipamentos que a gente vai comprar ficam para a escola a usufruto das alunas e dos alunos. Então, foi a forma que a gente conseguiu de dar sustentabilidade para o projeto, né, de fazer esse primeiro ciclo de formação com as meninas, formá-las multiplicadoras para que elas possam continuar, passar o conteúdo para frente e que aquelas máquinas fiquem realmente para a escola. Então, a escola cede uma sala de aula, o projeto dá a formação e os equipamentos, e depois a asa é deles e elas vão voar, com certeza. Com certeza. Inclusive, a gente teve uma ideia aqui também, acaba que o nosso projeto ele trabalha muito com tecnologias da informação e comunicação. Mas assim, a gente está muito inspirada, porque a maioria dos projetos trabalha a construção da tecnologia mesmo, né? Então, a gente vai conversar amanhã de uma possibilidade de mudar uma oficina para que justamente a gente tenha uma oficina de hardware. Ou seja, a escola tem muitas máquinas quebradas e de conseguir uma oficina que mostre às meninas como consertar essas máquinas para, inclusive, melhorar a sustentabilidade do projeto, porque máquina quebra todo dia. Então, se elas souberem como consertar, elas conseguem trabalho, porque a própria comunidade quebra mesmo, todos os dias, as máquinas de todo mundo, e conseguem perpetuar o projeto. Tá, meu nome é Marta, né? Eu quero parabenizar, né, as 4 mulheres que falaram para mim. É muito importante, né, ouvir a história de cada mulher negra. Eu sou bióloga, apaixonada também por essa área de investigação, apaixonada por trabalhar a questão de gênero, da mulher negra. Na verdade, eu comecei a trabalhar primeiro a questão da mulher negra. Depois comecei a discutir um pouco a questão de gênero e raça e classe. E, com isso, eu sinto que, quando eu vejo as experiências hoje sendo faladas aqui, eu imagino, poxa, lá em 91, a gente brigava tanto para que as meninas negras fossem para a escola, né? E, quando eu fui para a universidade, eu queria fazer genética. Aí, quando eu estava concluindo o curso, o meu professor falou, não, se você tivesse falado 2 anos atrás, eu iria acompanhar você, porque eu queria estudar anemia falciforme. Por quê? Né? E ele não quis me acompanhar. Aí fui para um outro professor, ele era até, o professor José Hélito era gay. E ele falou assim para mim, não, Marta, vai para a área de educação. E ele me encontra até hoje, você está dentro da sala de aula? Eu digo, não, eu estou na educação formal, outro tipo de educação. Ele fala assim, mas você deveria estar dentro da educação, porque eu fiz educação e educação ambiental. Eu fui para outra área, dentro da biologia, porque não tinha quem queria me acompanhar. Primeiro, porque eu era uma mulher negra. Tudo que eu cobrava do professor era a questão racial, e nenhum queria me acompanhar, né? Tinha só uma professora negra, e ela era da área de botânica. Eu aprofundei muito essa área com ela, mas eu queria outra área, né? Acabei indo para a área de educação ambiental. E quando vocês hoje colocam, né, todas essas experiências, né, conheço um pouco a caminhada da Lúcia, conheci um pouco hoje a Joana, já conheci um pouco, né, que a Anitta é química, então ela me fala muito, né, dessas companheiras negras do Brasil, que está na mesma área que ela, né, caminhando nessa luta aí da física, da química, da matemática. E quando falou ela nas exatas, falei, mais uma vez, nós, mulheres negras da Andara, tem um desafio. Primeiro foi trabalhar a saúde e investir na questão da saúde da população negra em Goiás, onde, quem conhece, tem um grupo chamado Malunga, e a gente queria trabalhar a anemia falciforme. Não conseguimos na universidade, fomos através da ONG. Então, hoje, se tem uma política estadual no Estado, para toda criança que nasce, né, a partir de 2001, ela faz o teste do pezinho para saber se tem anemia falciforme. Isso é uma luta e uma bandeira das mulheres negras que nós construímos por causa de um desafio da universidade. Já que a universidade não quis ajudar, a gente foi para o movimento, e no movimento a gente conseguiu,
né, brigar até conseguir um seminário que saiu uma lei. E agora, quando vocês falam de várias outras experiências, né, eu conversei muito com a Catemari também, e conhecendo assim, essa realidade e ouvindo a história de cada projeto, eu fico me perguntando, nós temos a faca e o queijo na mão. Né? Basta a gente ter coragem. Né? E essa coragem que a Joana trouxe para a gente nessa última fala, ela acaba de dizer, é possível. Né? É possível a gente fazer. É fácil? Não. Né? Então, a minha fala seria muito mais nesse sentido, né? Enquanto a gente tem um projeto que investiga a menina. Aí alguém perguntou, por que esse projeto investiga a menina? Eu falei, é? Vamos procurar conhecer o projeto para saber por que a gente quer que as meninas investigam. Né? Então, essa deixa um desafio aí, né? Que nós também, cientistas, né, já podemos falar como as meninas do Quilombo falaram. Né? Nós, mulheres negras, a gente sabe, crescemos cientistas, basta a gente descobrir e ter coragem de chegar e fazer com que outras cheguem à universidade. Essa seria mais a minha fala, uma contribuição, e agradecer a fala de cada um. Bom, eu sou professora Karen, do Gurias nas Exatas, e dos desafios propostos pela Zélia, né, da questão da divulgação dos resultados e do legado para a escola. Então, assim, dentro das nossas atividades, uma preocupação que nós temos desde o início, né, da construção do nosso projeto é a questão da divulgação dos resultados. Né? Então, lá em Porto Alegre, tem a mostra de extensão da URGS, né, que acontece em outubro, e a escola que eu trabalho, que é uma escola da Zona Sul de Porto Alegre, nunca participou de nenhuma mostra de extensão científica. Então, esse ano, a escola irá participar, né, com o nosso projeto, e do Instituto Federal da Restinga também, que acontece na mesma época. Então, a questão da divulgação dos resultados, eu acho que é bem importante isso, né, de mostrar aquilo que estão e valorizar a atividade que as meninas vão realizar. E a questão do legado para a escola. Né? A nossa escola recebeu os NETs do governo, do Estado, uns NETs, uns armários, assim, e quase não são utilizados. Quer dizer, não foram utilizados quase por nenhum professor. E nós vamos colocar esses NETs em funcionamento com os arduinos. Então, quer dizer, o material que nós vamos trabalhar e esses NETs que não estavam sendo utilizados vão botar a sala de informática em funcionamento depois para toda a escola. Né? Então, isso eu acho que é um legado bem importante, que todos vão aproveitar. Isso é um desafio que nós estamos dispostos a realizar. Certo? Tá joia. É importante porque vai ficar para as outras escolas, outras professoras que virão depois vão, né, fazer uso disso. E a questão da divulgação, de participar de mostra, de feira. Por quê? Para que mais meninas venham a participar. Todos os exemplos que a professora deu hoje só veio a incentivar a mostrar que é possível gerar produto, né, e que vocês todas podem ser desafiadas a esse tipo de coisa. Isso é o que ficou bom disso. Por quê? Uma coisa que eu não falei, e agora gostaria de estar falando, aproveitando a divulgação, quando eu fui procurar por todas as pesquisadoras negras, eu comecei por onde? Pioneiras da ciência. 3 edições de pioneiras. 1 edição de contemporâneas. Cadê as pesquisadoras negras? Não estão lá. Como é que vai servir de exemplo para as meninas? Não é? Não é verdade? Então, olha só, você sabe que existem outras físicas. Agora, químicas, matemáticas, engenheiras. Cadê? Essa edição precisa sair. Essa divulgação precisa ser feita.
Então, pode aproveitar, que eu adoro, a minha fome é provocar as agências, tá? Então, eu adoro provocar as agências de fomento à pesquisa, porque só assim eles vão mudar os editais. Só assim eles vão mudar. Vão colocar mulheres lá nas câmeras de assessoramento. Pode. Respondendo à provocação da Zélia, né? Oi, está ouvindo? Não, provoca muito, né? Mas todos vocês provocam e a gente se provoca o tempo todo, né? Isso que é importante para a gente pensar e procurar soluções. De fato, por exemplo, eu e Betina, a Betina é minha outra colega lá do programa Mulher e Ciência, que não está aqui, infelizmente, né? Para também ouvir aqui, colaborar. Mas nós fizemos quando começamos o projeto Pioneiras da Ciência, né? Foi a partir de uma ideia original da Ildete Pereira de Mello, né, que é uma feminista, professora aqui do Rio, da UF, né, alguns de vocês devem conhecer, e que já publicou originalmente um livro das pioneiras, mas das pioneiras lá do 19, né, boa parte estrangeiras e brancas. Que constituiu a primeira edição do Pioneiras da Ciência, que está lá na página do CNPq. Então, edições lá, né? Então, aí, concomitantemente, a gente foi desenvolvendo o projeto, pedindo sugestões, né? Por exemplo, o e-mail do programa Mulher e Ciência, @cnpq.br, recebe todas as sugestões, viu, gente? Vocês podem mandar sugestões para a gente lá, de outros projetos também, e também do Pioneiras, né? Fizemos um esforço, por exemplo, a primeira pesquisadora negra que está lá é a Virgínia Leone Bicudo, que é uma pesquisadora da área de psicologia, psicanálise, vocês conhecem, né? Conhece, assim, o conhecimento da Virgínia como pesquisadora e cientista ainda é muito restrito, eu acho. Eu sou até pesquisadora da área de pensamento social brasileiro, né, originalmente, no mestrado e doutorado. Fui até eu que fiz o verbete. Assim, a gente também faz os verbetes, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, e que convida outras pessoas para colaborar, para fazer, né? Então, vocês, por favor, podem fazer também, se colocar para elaborar os verbetes. E, mais recentemente, a gente fez um mapeamento lá com o Corraça, no Lattes, a gente foi levantar o perfil das pesquisadoras e dos pesquisadores negros no Brasil. Foi uma primeira abordagem, né, desse material, a gente está até agora aprofundando e desenvolvendo melhor lá na nossa equipe, mas os dados estão disponíveis para os pesquisadores e pesquisadoras, né, todos podem também fazer estudos. Nós vimos, claro, a presença negra na pesquisa completamente invisível e desse tamanhozinho, né? Tem pretos e pardos, não chega, acho que 18%, eu estou tentando me lembrar aqui dos dados, né? Claro, não chega a 15%, se eu não me engano. Depois eu passo os dados desse levantamento. E nós fomos procurar fazer um mapeamento das jovens pesquisadoras no Brasil. Onde estão as jovens pesquisadoras? Tem um material lá também de divulgação científica que nós fizemos, está na parte do CNPq. Acho que ainda está, porque a nossa página hora vai, hora vem, hora some, hora desaparece. E fomos atrás das pesquisadoras PQ, primeiro. Quem são as PQs até 40 anos, né? Onde elas estão, quem elas são da área de exatas. Ciências exatas. Não, procuramos de todas as áreas do conhecimento. Agora eu me lembro, tipo psicologia. Acho que a Ildete até comentou em outra fala dela. Nós mapeamos 24 pesquisadoras PQ 1A, do CNPq, 1A, B, C e D, né? Que são os níveis maiores, né? Da Bolsa Produtividade. Com menos de 40 anos. Matemáticas, químicas, uma psicóloga, que eu me lembro agora, né, da área de humanas, pouquíssimas, desculpa. E aí, as pesquisadoras negras não estão. Aí fomos procurar as pesquisadoras negras de forma geral, identificá-las, né? Aí fizemos contato com várias para traçar um perfil das pesquisadoras, né? Algumas nos responderam. A gente queria publicar também verbetes, divulgar o trabalho, né? Então, esse trabalho foi muito pequeno, a gente não conseguiu publicar. Agora nós estamos preparando um novo material. A Catemari, a nossa colaboradora, viu? A Catemari tem 1000 tarefas, né? E a gente está preparando um novo material que, em breve, acredito, né, a gente vai conseguir colocar na página do CNPq um esforço de divulgar o trabalho das pesquisadoras negras, né? Então, fruto desse material todo que a gente já tinha e não conseguia dar visibilidade. Mas é isso. Peraí, gente, a gente tem um probleminha que é o tempo que a gente está com tempo limitado para a gente sair e voltar para o outro espaço, né? O outro diálogo. Então, a gente pode combinar 1 minuto mesmo, assim.
Tá. E 1 minuto aqui. Tem alguém que não falou ainda, que também estava querendo falar, porque eu acho que isso é super importante. Tem alguém que ainda não conseguiu falar e estava... Não? Então tá, 1 minuto ali, outro aqui para a gente sair para o intervalo, tá bom? Não fiquem com raiva de mim. Mulheres negras no Brasil com doutorado, 0,2%. Tá? 0,2%. E uma coisa até interessante, nos meses de outubro e novembro de 2017, a Universidade Federal de São Carlos ela fez aquela homenagem às mulheres negras na ciência. Então, acho que tem a foto de algumas, né, de nós que estamos aqui, estão lá nessa página. Mas, assim, eu fiquei impressionada com esse dado, porque no dia 10, eu participei de um evento, dia 10 de março, lá no Museu da Manhã. Então, mulheres negras, doutoras, com doutorado no Brasil, apenas 0,2%, muito baixo. Eu, rapidamente, no meu 1 minuto, obrigada, Zélia, pelo lembrete, que é o seguinte, então. Há algum tempo eu venho falando com a Betina, assim, porque não tem mulheres negras, tem que ter um pioneiras negras. Ela disse, então você escreve? E eu, tá bom, então eu escrevo. E aí, então, eu convidei outras mulheres para escrever os verbetes. Então, a Anitta é uma das pessoas que escreveu verbetes, eu escrevi verbetes, e Bárbara Carini, uma professora de Química lá da UFBA, também escreveu. Então, esses verbetes já estão prontos, já tem foto, já está tudo prontinho, só falta escrever o texto de abertura. E aí eu vou fazer, mas eu quero registrar que eu estou em férias, agora, neste momento, estou aqui e estou em férias. Mas eu vou fazer, tá? E vou mandar, porque elas estão me cobrando. Tá? Desde novembro. Então, mas eu vou fazer. Só falta isso, só uma página, eu sei, é uma coisa simples, mas está pronto. Então, Joana está lá nos verbetes, né? Foi entrevistada, Zélia foi entrevistada e várias outras mulheres negras brasileiras foram entrevistadas e estão lá. Acabou. Bom, então, a gente tem agora aí um tempinho para tomar um café rápido, só para não ficar com sono nem nada, né? Eu queria combinar com vocês 20 minutos, em vez de meia hora, porque a gente está com o cronograma um pouco atrasado. Então, 20 minutos mesmo, assim.